estamos, passando aqui só para a gente fazer uma breve retomada da atividade, certo? Eu quero só lembrá-los de sempre acessar o link que vai na atividade, porque esse link ele tem o objetivo de trazer de forma mais clara o conteúdo que está sendo cobrado na atividade. Hoje nós estamos trabalhando com interpretação textual. O primeiro texto é contra coronavírus, o governo do RJ traça medidas para reduzir ainda mais o volume de passageiros. Aí vai seguir o texto, certo? Normal, que vocês vão fazer a leitura. Aqui embaixo nós temos g1.globo.com/RJ. Esse daqui, tá, significa de onde é que o texto foi retirado. Foi tirado desse site, que isso aqui é um site, é o G1. Foi retirado desse site. Aí nós vamos seguir aqui com as perguntas que são bem simples. A primeira diz assim: sobre a notícia, responda. Qual é a manchete da notícia, ou seja, qual é o título dessa notícia? Aí tá lá em cima, em destaque, em negrito até. De onde é que ela foi retirada? Acabei de falar para vocês onde é que eu encontro essa informação. Qual é o assunto da notícia? Ela fala sobre o quê, precisamente? Sabe o que eles estão falando nessa notícia? A D. Qual o motivo da redução do número de passageiros? Por que o número de passageiros, por que esse número está sendo reduzido? A E. Está lá no texto. Qual a sua opinião sobre a limpeza nos transportes públicos? Ou seja, aqui não está no texto, aí é a sua opinião. Você acha interessante essa limpeza nos transportes públicos? Se você acha interessante, por quê? Se você não acha que é necessário ou não é interessante, também você tem que dizer o porquê, ok? Lembrando que essa informação aqui, ela não está no texto, é o que você pensa. Até porque a notícia ela vem falando sobre essa limpeza, tá? Nessa época de coronavírus, quais são as medidas que eles estão tomando para evitar essa propagação do vírus. Aí você vai ler lá e você vai colocar se você acha importante ou não essa limpeza acontecer. A questão 2, ela é uma questão de ortografia, ou seja, a escrita correta das palavras. Aí nós temos aqui, você vai completar as palavras com cedilha, SS ou S. Aí você tem oração. Você vai completar com o quê? Então, você vai colocar uma dessas letras que estão ali em cima. Tá? Você tem AB, coração. AC, atenção. D, defensor. E, extensão. Então, você completa com apenas uma dessas letras aqui, tá? Ou cedilha, ou SS, ou S. Essa daqui, você vai voltar lá no texto que nós lemos e você vai retirar 5 palavras escritas com cedilha. Você vai lá no texto, você vai ler o texto, vou aqui retornar o texto, certo? Você vai passar, estou passando aqui, estou voltando para retornar o texto. Pronto, aí você vem, quero palavras com cedilha, aí você tem terça-feira, terça tem cedilha, se tem eu copio lá. Aí você vem aqui, ações, reforço, você vai procurar essas palavras e você vai colocar lá na questão, compreendido? Aí nós seguimos com o gênero notícia, tá? Que vem explicadinho o que é a notícia lá naquele link. Aí nós temos um texto bem simples, né? Que fala dos moradores da Itália e de como foi que eles fizeram para driblar, ou seja, para passar por esse momento de quarentena. Que eles viveram o mesmo processo que nós estamos vivendo. Aqui você tem também a informação de onde essa notícia foi retirada. Porque se é uma notícia, ela foi retirada de algum lugar, certo? E ela tem que corresponder a um fato real. Aí nós temos, a partir da leitura da notícia, responda as perguntas do quadro. O que aconteceu? Qual é o fato que está sendo abordado nessa notícia? Com quem foi que aconteceu isso daí?
Quem é que está envolvido nessa notícia? Onde foi que aconteceu? Em que lugar isso aconteceu? De que forma isso aconteceu? Ou seja, como aconteceu? E quando aconteceu? Qual foi a data? Qual foi o período? Quando foi isso? Isso é literal, está lá no texto. Você vai no texto e você copia. Quando você tem aqui com quem aconteceu, aí você logo aqui você tem moradores da Itália. Tem dado um jeito de driblar o tédio durante as quarentenas para combater o novo coronavírus no país. Quando eu venho para cá, com quem aconteceu, está claro que foram com os italianos, tá? Aí onde aconteceu também está lá no texto que vocês vão... Quinta. A quinta é simples. Uma notícia tem a função de relatar fatos do cotidiano. As notícias, entre outros gêneros, aparecem nos jornais diariamente. Apesar da especificidade do assunto, pode-se afirmar que as notícias se dirigem a... Tá? A quem é que as notícias elas se dirigem? Geralmente, quando tem um jornal, um telejornal, uma notícia no rádio, a quem se dirige? Aí você vai ler e vai marcar apenas uma das opções. Públicos mais velhos, pequenos públicos, públicos específicos, grandes públicos. Ok? Essa aí é só para você marcar a alternativa. Sexta questão, ela é bem mais específica. Porque assim, diz assim, em sua casa, assista um telejornal, qualquer um, tá? Mas